Volvo, pela segurança de todos. Vamos girar o assunto aqui, girar a pauta no Morning. Em artigo escrito para os jornais O Globo e Estadão, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu um centro progressista contra os extremos. A extrema esquerda representada por Joel Pinheiro da Fonseca e a extrema direita representada por Adrilles Jorge. Vini, traz detalhes. É isso, Paulo Matias. Fernando Henrique não quer nem Joel, nem Adrilles. Quer Paulo Matias na presidência do Brasil. Centrão. Quer alguém de centro. Absurdo, velho. Alguém com equilíbrio. E fez esse artigo chamado A Hora Se Aproxima aí para os jornais O Globo e o Estadão, dizendo que vê esse momento atual no Brasil com muita apreensão. Ele diz que o Brasil sofre aí com uma crise sanitária gravíssima, está com dificuldades econômicas devidas não apenas à recessão, mas também à utilização de tecnologias poupadoras de mão de obra, as quais, sem que haja dinamismo na produção, mostram com clareza as dificuldades para a obtenção de empregos. E ainda por cima, ressalta Fernando Henrique Cardoso, temos um governo que não oferece o que mais precisamos: serenidade e segurança no rumo que estamos seguindo. Ele diz que nem tudo se deve à condução política do presidente da República, no caso Jair Bolsonaro, mas convém repetir, ele foi eleito pela maioria e disse o que faria e não fez, não deu certo. Em razão disso, para onde vai o país? Questiona Fernando Henrique Cardoso. Ele diz que não julga que seja suficiente distribuir culpas. Há várias culpas e vários culpados. Sejamos realistas, diz ele. Ainda que o presidente fosse capaz de conter os seus ímpetos, não nos livraríamos do vírus que nos atormenta, mas poderia haver menos mortos. A credibilidade dos que mandam é quase tão eficaz para conter desatinos como a competência dos serviços de saúde para evitar mortes. Aí o Fernando Henrique, Paulo, neste artigo também, lembra que a semana que passou uma sensação de que corríamos o risco de uma volta ao autoritarismo. Ele fala que situações autoritárias do passado não ajudam a entender as opções disponíveis e que houve sim uma forte movimentação de comandos militares. Mas, para dizer em termos simples, trocamos 6 por meia dúzia. Claro que ele está se referindo aqui àquela troca no comando das Forças Armadas, daquela reforma ministerial, né, com troca de ministro da Defesa que o presidente Jair Bolsonaro promoveu. E aí ele diz, cada chefe militar tem, é natural, suas características e suas manias. Nenhum dos atuais comandantes, antigos ou novos nos postos, imagina que um golpe resolva a situação. Não sei o que se passa na cabeça presidencial, mas ainda desejasse um golpe, com que roupa? Basta ler as declarações dos militares que partiram ou dos que chegaram. Quase todos falaram em respeitar a Constituição e agir dentro da lei. Ele diz que não parece haver clima no país, em parte do mundo, em que estamos vinculados para aventuras, dado o porte da nossa economia e a quantidade de questões sociais e econômicas a serem enfrentadas. Sendo assim, segundo Fernando Henrique Cardoso, aumenta a responsabilidade de cada um dos cidadãos. Devemos dizer com firmeza sim ao que queremos e não ao que nos assusta. Não é hora de calar nem de fazer algazarra. Aproveitamos o quanto possível para, com equilíbrio, mostrar a insensatez de concentrar poderes nas mãos de quem quer que seja pessoa ou instituição. E aí chega na parte que nós destacamos aqui, desse tal centro progressista. É o que interessa. Está sugerindo, lembrando, Paulo, que semana passada também tivemos a carta dos possíveis presidenciáveis, né? 6 nomes ali, com Dória, Moedo, Huck, Mandetta, Ciro e tem mais um que eu estou esquecendo. Eu sei que a Marina ficou de fora. E o Eduardo Leite, Marina ficou de fora. E o Moro também ficou de fora. O Lula não foi convidado. Que é o grande beneficiário para essa carta. E aí o Fernando Henrique escreveu o seguinte no artigo, nós temos até a arte aí: defendamos a Constituição da República, que é democrática, e saudemos os políticos que creem que é melhor apoiar quem possa chegar à presidência sem representar um extremo. Apresentemos aos brasileiros quanto antes um programa de ação realista que permita juntar ao redor dele os partidos e as pessoas para formar um centro que seja progressista social e economicamente. Centro que não pode ser anódino, terá lado,
o da maioria, o dos pobres, mas não só, também o dos que têm visão de Brasil e os que são aptos para produzir. Quem personificará esse centro? Quem ele sugeriu? Ninguém. Aí tá Mas fácil. aí disse o seguinte... Ótimo. Eu acho que já tem. O Adriles é o petista de direita. Mas aí ele falou, ó, é cedo para saber, é cedo para fulanizar, como diria Ulisses Guimarães, né? mas é hora de promover a junção das forças capazes de se contrapor a eventuais estrebuchamentos autoritários antes que surjam propostas que nos levem a eles. Vejo que alguns políticos se dispõem a agir para evitar que a mesmice predomine. Pelo menos é o que deduzo das declarações recentes de vários líderes da vida brasileira. A eles juntarei a minha voz. Sei das minhas limitações e não tenho a ilusão de que, ao escrever que a eles me juntarei, a situação mudará. Mas se cada um dos brasileiros se dispuser a falar e agir, é de esperar um futuro melhor. Deixa eu fazer uma conta aqui com vocês. Nós estamos falando dessa carta de João Dória, de Ciro Gomes, Amoedo, quem mais? Eduardo Leite, Quem mais? Huck, Luciano Huck e Luiz Henrique Mandetta. E Mandetta. A turminha do bem. Ó, vamos tentar traduzir aqui, tá? Turminha soft. Quero a ajuda de vocês para tentar traduzir. Ele fala de centro progressista. Onde é que tá escrito ali, Vini? Murilão, se puder colocar no telão pra gente aquela frase que ele... A outra Isso. arte, né? Por favor. A outra... Ali, ó. Aí. Centro que seja progressista, social e economicamente. Centro que seja progressista, social e economicamente. Isso. Dória é progressista? Acho que cabe no que o FHC tem em mente. Eu imagino Dória que sim. progressista? Ele defende os direitos individuais. Eu acho que o progressista econômico do era FHC... liberal. Não, mas o que o FHC está chamando de progressista econômico, ele está querendo dizer a modernização da economia, do Estado. É isso que ele tem em mente. Durante um Eu ano, acho que ele está se referindo ao... Ele está se referindo ao que se chama no Brasil de liberalismo, que é isso, uma modernização da economia. Essa interpretação do João Aí Pinheiro da todos se encaixam, Fonseca. né? Na Esses prática, caras, aqueles caras da carta, mas é óbvio, aqueles Na caras da prática, carta são, é isso que o confinada FHC está da economia. falando. Não, eu O que quero- os caras da carta é o que o FHC Eu está quero dizer uma falando. coisa pra vocês, Sei. tentando traduzir aqui, não Conversa seguindo essa mole. interpretação do Joel, o cara aqui é o Ciro. Ah, O sim. Ciro é de esquerda, pô. Sim, se Não, mas é progressista. Progressista social e economicamente. Ciro Gomes isso aqui, meu. Isso é tudo churumela, Paulo Matias. Ô, Drilis, tô Tudo tentando churumela. traduzir aqui, porque o Hulk vai pro domingo, Huck vai. certo? O Eduardo Leite e o Dória vão disputar a vaga do PSDB. Reeleição. O Amoedo não se encaixa nisso, é o O cara Amoedo mais tem nem liberal e tal. Mandetta, não sei. O que se encaixa o Mandetta? Fisiologismo. Vai ser- Não, é um liberal do DEM. É um... Fisiologismo Ainda científico. pode ser o vice aí nessa É, chapa. bom, mas é Ciro, meu. Ciro. Eu acho que... Fala, meu Fala. querido. Vamos lá, eu acho que eu interpreto o que o Fernando Henrique está dizendo no seguinte sentido. O progressista econômico, ele é alguém que tem uma visão social de dar direitos sociais para a população, mas que defende a modernização da economia. Eu acho que ele tá eu acho que a cabeça dele é muito mais no sentido desses outros, Econômico. Mandetta, Huck, Tá, hoje, Dória. esses nomes aqui, qual sobressai? Pro Fernando, eu acho que o sonho do Fernando Henrique deveria ser o Eduardo Leite, mas acho que é distante. Acho que é Governador do distante. Rio Grande do Sul. Adriles Jorge, Esse você gostou, né, desse centro progressista Sim, muito. contra os extremos? Isso é tudo conversa fiada. Esse negócio de progressismo, reacionarismo, conservador. O Fernando Henrique foi um social-democrata que privatizou, melhorou a economia, estabilizou a economia de fato. Eventualmente, o Bolsonaro, que era sempre visto como um direita positivista, autoritário, fez a mesma coisa. Ele tentou privatizar, ele faz tenta fazer um governo liberal, só não fez exatamente por causa da pandemia. Reformou, fez uma reforma da Previdência aos moldes liberais. Ou seja, no fim e na prática, todos são mais ou menos fisiologistas e tentam avançar para dar um respiradouro à economia. A diferença é: Bolsonaro está no poder, é odiado pela mídia, é odiado por outros países, tem um clima de ódio desse pseudo-progressista, identitarista por ele, cujo o Fernando Henrique não representa, mas essa esquerda identitária não está nem aí pro Fernando Henrique. Essa social-democracia, como princípio, ela não agrega mais. Quando ele faz esse centro progressivo, esse aceno, ele faz um aceno no fim e na praxis, mais uma vez, ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Nenhum deles tem expressão eleitoral suficiente
para se colocar acima dessa esquerda fisiológica, corrupta, mas que fala ao trabalhador. O Lula fala de picanha, o Lula não fala de esquerda identitária, não fala de social-democracia, o Lula fala de Estado interferindo pesado na economia, ainda que seu governo não tenha sido dessa forma, assim, ele fez um conluio, né, entre o Estado, Lula, o petista, corrupto. E aí, o que o Fernando Henrique faz, o que o Dória faz, o que o Huck faz, quando eles falam todos nessa conjunção de um centro progressista? Eles fazem um discurso que se alinha à imprensa, e a imprensa já fala, com nomes dentro da imprensa, de que entre Bolsonaro e Lula são Lula de carteirinha. Então ele faz ele faz uma cooptação de todo o establishment brasileiro, judiciário, Adrilles, imprensa, mídia e políticos, que vão votar no Luiz Inácio Lula da Silva. O que você é tá isso dizendo, aí que vai acontecer. O que você está dizendo é que essa galera tá aqui no muro, mas se escorregar, cai pra esquerda. Mas não tem a menor Sabe o que o Adrilles me lembra? A menor dúvida. Eu, nas redes sociais, ali, quando a gente critica o Lula, mas na hora, vem dezenas de petistas, pessoal de esquerda diz, você tá fazendo o jogo do Bolsonaro, né? Não sei o que, você é do Bolsonaro, a gente sabe muito bem, você já votou no Bolsonaro, vai votar de novo. O Adrilles me lembra isso, só que pro outro lado. O Adrilles me lembra isso, só que pro outro lado. Se você critica o Bolsonaro, você imediatamente tá fazendo o jogo do Lula. Mentira, gente, mentira. Agora justamente ainda estamos no tempo. Não, mas é o espelho perfeito. Ambos estão errados. Agora é justamente o momento de, se o Brasil tiver alguma esperança, criar uma liderança que fuja. Esse é o problema. Esse é o problema. Todas essas cartas, todo esse artigo, todas essas cartas, todo esse artigo do Fernando Henrique, os encontros de lideranças, todas essas coisas são secundárias. O mais importante é falar à população, é se comunicar direto e conseguir votos. Hoje em dia, o único que estaria numa posição melhor para conseguir isso, que já parte de uma base relevante, uns 10%, seria o Sérgio Moro. Infelizmente, ele é também aquele que mais se ausenta e mais se omite de qualquer debate. Posso jogar um caldo nessa discussão? Joga. Tem muita gente acreditando que, na verdade, o nome do centro é o Lula. Mas é lógico. As pessoas estão colocando. De que ele pode arregimentar essas alianças. Olha, para primeiro as movimentações. Minha gente, eu vou fazer uma previsão aqui. O Lula tá acenando pro centro, meu. O Bolsonaro também. Bolsonaro também vai. Bolsonaro também vai. A força de derrotar. Bolsonaro, eu não numa eleição de 2 turnos, se dá melhor aquele que consegue falar com o centro e arregimentar o centro. Lula já está fazendo esse movimento. Pode ter certeza que o Bolsonaro vai dar uma movimentada nessa direção também. A questão é a seguinte, a gente não precisa ficar preso nisso. Eu vou fazer uma previsão. Primeiro, nenhum desses caras de centro aí vai dar nenhum apoio ao Lula no primeiro turno, mas 0 apoio ao Lula no primeiro turno. E segundo, mesmo no segundo turno, você toma cuidado. Mas eu aposto com vocês aqui. Lembre-se, e no segundo turno vão ficar ausentes também. Não, só pra terminar, pra falar que eu não tô fazendo uma abstração. Não resolveu nada. Pra não fazer uma abstração. O Fernando Henrique já disse, entre Bolsonaro e Lula, sou Lula. O Dória já acenou. Entre Bolsonaro e Lula, sou Lula. Jornalistas graúdos que eram antipetistas ferrenhos, não vou citar o nome aqui, mas tem 2 graudaços, já falaram, entre Bolsonaro e Lula, exatamente, e outro lá, o tio Rei, como é que ele chama? Falaram, entre Bolsonaro e Lula, sou Lula. Ou seja, gente, não sou eu que tô fazendo teoria da conspiração pró-Lula, não. Toda a mídia, todo o centro, toda a classe política está acenando ao Lula. Já era. Deixa eu ouvir quem entende, por favor, da análise política apurada. Paulinha Carvalho, por favor. Não, é que eu tô com uma dúvida. E aí eu tô querendo que vocês também falem um pouco sobre isso. O Adrilles acha que a pessoa ou é Bolsonaro ou é Lula, e é isso aí. Eu, conversando com pessoas, me surpreendi com pessoas que votaram no Bolsonaro e que não querem votar no Lula claramente, mas que também não querem votar no Bolsonaro e que estão procurando essa terceira via. O Fernando Henrique não dá nome de quem é, a gente fica especulando, tentando saber quem é. Vocês acham que é importante que essa pessoa se apresente ou não? É importante que essa pessoa se preserve de tudo isso que está acontecendo para se apresentar mais próximo à eleição? Eu acho que tem que se apresentar o quanto antes. Então, o problema é o consenso. Deixa eu só falar uma coisa aqui. O seu Jair Bolsonaro, na eleição de 2018, começou no final de 2014, vocês lembram? O povo tá O cara saiu andando o Brasil 4 anos. Lula, a mesma coisa. Botou a Dilma no carro e saiu andando. Nós estamos em abril de 2021. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. E política tudo dá. Agora, que tá cada vez mais difícil, porque eu acho que tem uma galera mesmo, uma galera
que é aquela galera que apostou no Bolsonaro, mas de alguma maneira ela tá Se insatisfeita, arrependeu. só que ela olha o cardápio Jamais e ela votará no volta PT. pro Bolsonaro. Sou eu. Ela volta pro Bolsonaro. Você tá insatisfeito, Adriano? Você tá insatisfeito? Você tá insatisfeito? Eu não sabia. Eu não diria, jamais diria isso, Eu Adriano. não sabia. Entre Lula e Bolsonaro, eu voto em Satã, mas não voto no Lula. Você Eu tá não louco? sabia que você Não, tava eu sou nesse insatisfeito cardápio. com Mas tudo. o ponto é esse. Na hora que o cardápio tiver uma opção legal, Joel Pinheiro da Fonseca, pode ser que tenha uma turma que migre para essa opção. Mas hoje não existe. Hoje não existe. É o movimento E é um do erro chapa. dele, e é um erro tentar formar essa opção com acordo entre os cabeças. Acordo entre os cabeças, hoje em dia, já não vale mais tanto. Eles têm que estar disputando o voto, falando com o eleitor, e aquele que crescer na opinião pública, esse naturalmente vai ser o que os Mas não outros tem vão ter que crescido. aceitar. A questão é essa, ninguém conseguiu despontar. O único que Mas teve ninguém se algum colocou tipo de- Ninguém se ainda. coloca Não, direito. peraí, aqui não colocou. Não, o Dória, o Dória se colocou, Dória. o Ciro O Dória se se coloca. colocou, e o Hulk- resto? O Hulk fala igual candidato O Hulk tempo não, o inteiro. Hulk não se colocou. O Dória fala como candidato O Dória tempo sim. inteiro. O Mandetta fala como candidato o tempo inteiro. Mandetta Eles sim, não é têm verdade. capilaridade eleitoral. Não conseguiram arraigar um tipo de apoio visceral como o Lula. Esse E tá em desses- campanha há 40 anos. Ele tá sempre em campanha. Quando tá na cadeia, ele faz campanha. Ou seja, ele sedimentou uma base de apoio que é praticamente imutável, de 20%, 30%. Se ele matar a mãe, vão atrás dele. E aí, como esse centro progressista que não quer sujar as mãos, não quer dar cara a tapa, eventualmente vai acabar dando apoio substrato, inconsciente ou não. E veja, Não existe desses raça no todos, Brasil. o único que dá a cara a tapa e tem falado diretamente às pessoas, veio até aqui, inclusive, é o Ciro Gomes. O obstáculo pro Ciro Gomes é Lula. que ele, o grande adversário dele, é o Lula. E ele não vai Mas conseguir tem tirar os votos uma do Lula. boa porcentagem. Mas tem uma boa porcentagem. Tem um nome. É o melhor, tipo, de números é o Tem melhor, um o nome, Ciro um hoje. nome que poderia capitalizar um voto maior, não sei se a Sérgio ponto Moro. que é Sérgio Moro. E não vai. Tá com a cabeça na toca igual um franguinho assustado. Agora tem seu legado sendo arruinado, tá sendo destroçado. O Moro não vai. Aliás, com, o Moro não com vai. ameaça até de cadeia e o cara não fala nada e ainda o- puxa o saco do Supremo. Aí fica Falando em difícil. um cara